Vale a pena lembrar que se você tem no seu celular o aplicativo Bíblia, da YouVersion ou Bible.com, você pode acessar aí agora a mensagem e acompanhar os textos e o resumo também do que nós estamos conversando hoje pela manhã. Já temos um mês falando sobre água. João 4, o nosso texto base, pensando no encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo, que é a água viva. Hoje, nós vamos pensar um pouco sobre o poço, o local onde tudo aconteceu. Um poço parecido com esse. E foi lá, na frente desse poço, que o Senhor Jesus, olhando para a mulher samaritana, declarou algo fenomenal, incrível. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Foi na frente de um poço assim que a mulher samaritana ouviu essa declaração. Vamos começar conversando um pouco, não só sobre aquele poço, mas sobre os poços que estão espalhados pelo mundo. É muito interessante que existem estudos sobre a história do poço, os mais antigos, como eles eram, como foram escavados. A BBC News, em junho de 2009, fez uma reportagem especial sobre poços e várias informações interessantes vieram à tona. Uma das informações interessantes é que há poços de 5.000 anos e que ainda tem água. Consegue imaginar isso? Lá em Chipre, há poços com 5.000 anos. Já imaginou ter um desse na sua casa? Quem sabe resolveria o problema de São Paulo. Há poços que até hoje não apenas produzem água, mas são também locais de peregrinação. Segundo o mesmo artigo, há pelo menos 120 poços no mundo que se transformaram em locais de veneração. Por quê? Porque no passado os antigos criam que um poço que continua a jorrar água por algum tempo é, na verdade, um buraco de onde vem a dádiva dos deuses. Na sua religiosidade, o ser humano começou a olhar para o poço como um local de bênçãos. No mesmo artigo ainda, temos outras informações interessantes, como o formato do poço. Aqueles poços de 5.000, como os poços recentes, em sua maioria, têm um formato circular, talvez pelo modo como as pessoas escavavam. Também, no mesmo artigo, uma informação interessantíssima sobre poços. Existe um poço na terra com a profundidade de 12 quilômetros. Obviamente não é um poço de água, mas uma escavação na Rússia com 12 quilômetros de profundidade. E para encerrar um momento pedagógico aqui sobre poços, você sabe de onde veio a expressão poço artesiano? Ela vem por causa de um poço, escavado na cidade de Artois, na França, em 1126. Até aquele poço, as técnicas de escavação eram determinadas pela história, pela repetição, mas o poço de Artois inaugurou uma nova maneira de perfuração. Daí
o nome Poço Artesiano. Mas vamos falar sobre o Poço de Jacó, que nós vamos ganhar mais. João 4, vamos olhar para os versos 5 e 6. O Poço de Jacó. Diz o texto: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o Poço de Jacó. Acredite, um poço parecido com esse. Poço que também era chamado de Poço de Sicar, ou Fonte de Jacó. Originalmente, um poço com 32 metros de profundidade. Quando se transformou num ponto turístico, pessoas começaram a jogar pedras lá dentro, e hoje ele tem cerca de 18 a 20 metros de profundidade. 2 metros de circunferência. Hoje ele está dentro de um monastério ortodoxo. Fora cavado pela família de Jacó e de seus empregados. E a semelhança de muitos poços antigos, recebeu o nome do dono da propriedade onde o poço estava, Jacó. Na história bíblica, um poço famoso, mas não tão famoso até aquele dia. Quando diante dele, um encontro fantástico aconteceu. Naquele dia, ao meio-dia, sol brilhando, muito calor, uma mulher se aproxima do poço. É uma mulher cuja história você conhece, uma história de fracassos emocionais, uma história de destruição familiar. Ela vai ao poço e encontra Jesus. E eu gostaria que você hoje colocasse em sua mente essa imagem. É uma mulher cujo objetivo naquele dia foi ir até o poço. Mas lá chegando, ela encontra o Senhor Jesus. Ele está na frente do poço, aguardando a mulher. O Senhor Jesus, como mestre, nos ensina várias lições, através de personagens, através de ensinos, mas também através de figuras. Estou certo de que o poço foi uma das formas que Jesus usou para nos deixar um ensino precioso. Afinal de contas, Jesus poderia ter se encontrado com aquela mulher no caminho para o poço. Ele poderia ter se encontrado com ela em outro lugar. Mas ele esperou que ela chegasse até o poço. E na conversa com a mulher samaritana, Jesus faz um contraste entre a água que vem do poço e a água que ele oferece. Então hoje pela manhã, o poço vai ser a nossa imagem para entender lições espirituais. E a primeira lição que eu gostaria que você entendesse, usando como analogia o poço, é que nós podemos construir poços, mas não podemos produzir água. O ser humano pode construir um poço como aquele, mas o ser humano é incapaz de garantir quanta água aquele poço dará, ou se dará água. O poço representa aquilo que as nossas mãos conseguem fazer, aquilo que a nossa elaboração mental consegue produzir. O poço é a imagem daquilo que nós, seres humanos, criamos. Mas a água que vem do poço é a imagem daquilo que só Deus pode fazer. Irmãos, nós podemos fazer uma série de coisas. E pensando na religiosidade, na espiritualidade, nós podemos produzir uma série de fenômenos religiosos.
Nós podemos, por exemplo, construir uma liturgia. Nós podemos construir conceitos éticos e morais ligados à religiosidade. Nós podemos construir lugares onde celebraremos a Deus. Mas há coisas que nós não podemos criar. Nós não podemos criar, por exemplo, o perdão. Nós não podemos criar o poder divino. Nós não podemos criar a graça de Jesus. Nós não podemos criar sequer um milagre. Nós não podemos. Nós criamos o poço. Nós criamos o hino que cantamos. Nós criamos o local que chamamos de templo. Nós criamos uma liturgia. Nós criamos um estudo da palavra. Mas nós não conseguimos criar os elementos que estão ligados única e exclusivamente a Deus. Nós não controlamos Deus. Nós não temos domínio sobre aquilo que faz parte da essência do Deus vivo. É por isso, irmãos, que nós podemos criar um prédio, mas nós não podemos criar uma igreja. Podemos fazer um prédio lindo, mas isso não será sinal de que ali haverá uma igreja. Porque para haver uma igreja, precisam existir pessoas que se renderam aos pés de Jesus. E isso nós não conseguimos produzir. Nós conseguimos produzir canções, mas não adoração. Porque por mais que uma canção seja maravilhosa, linda, talvez até extraída de um texto da palavra de Deus, nós não conseguimos produzir na pessoa que canta um espírito adorador. Isso tem a ver com ela e Deus. O poço nos lembra da nossa finitude. Nós, como seres religiosos, podemos criar uma série de coisas, menos aquilo que está relacionado diretamente ao nosso Deus. Por isso que nós sempre dependemos de Deus. Não conseguimos manipular Deus. Não conseguimos dizer a Deus: Deus, eu vou criar um poço nesse lugar e tu estás obrigado a fazer jorrar água. É impossível o ser humano dominar Deus, mas como ele quer dominar. O ser humano tem a ideia de que se ele construir o poço, ele vai limitar Deus àquele poço. O ser humano chega quase à insanidade de dizer que esse é o único poço de onde vai jorrar água. E quantas pessoas, iludidas por isso, elas começam a acreditar que aquilo que foi criado pela mão humana, pelo cérebro humano, é tão bom ou até melhor do que aquilo que flui do próprio Deus. Não se engane, nós construímos poços, mas o poder de Deus nós não conseguimos produzir. O perdão, a graça, o amor, a misericórdia são atributos divinos. Nós não temos domínio sobre eles. E ainda bem que nós não temos domínio sobre eles. Ali diante do texto, para nos ensinar isso, o Senhor Jesus declarou nos versos 13 e 14: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa água vai ter sede de novo.
E talvez seja por isso, meus irmãos, que há pessoas procurando igrejas, procurando pastores, procurando profetas, procurando uma programação fantástica, porque acham que aquilo que vai saciar a sede dela são esses poços. É o poço da igreja tal, é o poço do pastor tal, é o poço da programação tal, é o poço, quem sabe, de um programa poderoso. Isso é só poço. Quem beber da água desse poço vai ter sede, mas quem tiver acesso ao Cristo vivo, esse não terá mais sede. Esse entenderá que o poço é transitório, que o poço é apenas uma possibilidade humana para que consigamos, de alguma forma, transitar melhor no anseio da religiosidade que está no nosso coração. Para nós o que vale não é o poço, é o Jesus. É o Jesus que é água viva. E eu comecei a pensar nesse Jesus um pouquinho e cheguei a 4 declarações. A primeira é que Jesus, sendo água viva, é o único que poderá nos dar esperança, salvação, vida eterna, perdão, graça, amor. A igreja não pode dar isso como elaboração humana, mas Jesus dá. Jesus, como água viva, é aquele que nos dá a chance de experimentarmos essa bênção chamada igreja. Nós não somos igreja só pela ideia fantástica de nos reunirmos. Nós somos igreja por causa de Jesus. É Ele que nos propicia ser igreja. Foi por causa dele, não por nossa causa, que nos atraímos como irmãos em Cristo e como crentes em Cristo, passamos a vivenciar a bênção chamada igreja. Jesus, sendo água viva, Ele nos dá a bênção de podermos ter acesso direto a Deus, de podermos adorá-lo, de podermos não apenas cantar, isso é pouco, nós podemos adorá-lo. Cantar é poço, mas adorar tem a ver com água viva. Jesus como água viva. Ele nos dá algo que o poço não pode dar. Jesus nos dá experiências reais com Deus. O poço dá muitas experiências, mas são experiências emocionais, ou então acadêmicas. O poço não consegue dar uma experiência que tenha a ver com o contato direto com Deus, através do sacrifício de Jesus. Portanto, nós construímos o nosso poço, mas nós não podemos construir a água viva que Jesus nos dá. Segunda lição sobre o poço é que aquilo que dá valor ao poço não é a sua construção, mas é a água que ele produz. Veja o verso 7. A mulher samaritana está indo em direção ao poço. O que ela vai fazer no poço? Buscar água. Porque o poço serve para isso. Vamos imaginar uma outra cena, a mulher, quem sabe carregando aqui um balde, ela chega até o poço, chega bem perto do poço, ela olha o poço e diz, matei a minha sede. Não foi isso. Ou então imagine a mulher chegando diante do poço e dizendo, que poço lindo! Foi Jacó que construiu esse poço, que maravilha. Só de olhar para o poço, já não preciso mais beber água por uma semana. Ou então imagine ela chegando diante do poço e dizendo, louvado seja o poço de Jacó. Que poço maravilhoso! Exaltado seja o poço de Jacó. É uma insanidade. Mas é o que acontece.
O poço se transformou mais importante do que a água. Na verdade, irmãos, ninguém vai ao poço por causa do poço. Nós vamos ao poço por causa da água. O poço é importante porque ele tem água para nos dar. Se o poço não produz água, então ele vai se transformando apenas num local de visita, mas não um local para matar a sede. A mulher, ela deixa a sua casa e ela vai até o poço porque ela precisa de água. E por mais que seja o poço de Jacó, e por mais que seja um poço de muitos e muitos anos, ele só tem valor porque produz água. Se o poço de Jacó não produzisse água, ela talvez um dia visitaria o poço, mas iria atrás de outro, porque o que ela precisava era de água, e não de uma visão bonita, de um poço construído por Jacó. O verso 12 nos dá uma dimensão da produção de água daquele poço. Veja o verso. Primeiro ela pergunta, assim alfinetando Jesus: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Veja, ela está dizendo que aquele poço é um poço onde de fato existe água. Jacó deu de beber à sua família, e as gerações que foram sucedendo a dele também beberam daquele poço. Ela então diz ao Senhor Jesus: olha, esse é um poço com abundância de água. Várias e várias gerações têm retirado água desse poço. De fato, aquela água tornou o poço de Jacó importante, não o contrário. O que fez o poço de Jacó importante foi o fato de sempre haver água ali. De modo que o poço é só carcaça. O que de fato valoriza a carcaça do poço é a água que ele dá. Irmãos, o que valoriza qualquer sistema religioso que temos é Cristo, e não o contrário. O nosso sistema, o nosso poço é só um meio. Ele não é mais importante do que o próprio Cristo. Ele não é mais importante do que uma experiência real como Deus vivo. No momento em que nós colocamos qualquer coisa, seja um poço, pensando na imagem de João 4, ou seja algum elemento da nossa religiosidade, como mais importante do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus, nós estamos invertendo o valor das coisas. E isso é um perigo. Isso é extremamente perigoso. Eu me lembro de um casal que atendi certa vez há muitos anos atrás, que eles estavam se separando por causa de uma dívida enorme que contraíram. E eles brigaram tanto por causa daquela dívida, que eles não conseguiam mais dialogar, e numa sucessão de culpas, falta de perdão, enfim, eles estavam ali à beira do divórcio. E uma frase que aquele homem me disse sempre vem à minha mente quando estou ouvindo histórias. Ele disse: pastor, nós quando nos casamos, morávamos numa casa bem pequena. Nós não tínhamos nem garagem para colocar o nosso carro. Nós morávamos numa casa onde, se um espirrasse na sala, o outro já dizia saúde no quarto, porque era uma coisa só, era uma kitnet. Mas ali nós tínhamos um lar. Nós compramos uma casa maior, e hoje nós temos uma casa, mas não temos um lar, não temos uma família. Assim aconteceu com a fé. De repente, irmãos, nós fomos trazendo tantos elementos à nossa religiosidade, que praticamente Deus não faz muita falta.
ele não é mais a essência. Por que não é? Porque a nossa preocupação não está relacionada a ele diretamente, está relacionada ao poço que nós construímos. E ainda que nós, Igreja Batista Betel, não tenhamos exatamente esse problema, existem igrejas onde a troca de uma liturgia, por exemplo, ela se torna motivo para pessoas deixarem de cultuar o Deus vivo, porque para elas é o poço que importa, é a letra do cântico, é quem sabe o inário na mão, é o jeito como se faz. Elas não estão preocupadas com o Deus vivo, mas estão preocupadas com a carcaça do poço. Valorizam tanto o poço, que a água viva fica em segundo plano. Há uma confusão hoje, no aspecto da espiritualidade. Nós transformamos os meios em fins, e acabamos por produzir uma religiosidade que se tornou mais importante do que Deus. Na prática, nós valorizamos o poço e não a água. Vamos ver alguns elementos práticos disso? Por exemplo, você já foi convidado para ir no monte orar? Isso não é uma crítica ao monte, que é muito legal orar no monte. Uma vez um irmão me convidou para ir no monte orar. Eu falei: irmão, muito obrigado pelo convite. Se eu puder, eu vou. Falou: o senhor vai mesmo? Porque, pastor, orar no monte é uma experiência incrível. Olha, quando a gente chega no monte, começa a ver umas luzes, tal. Falei: irmão, o que você toma antes de ir para o monte? Para começar a ver essas coisas. Cuidado, cuidado. Não, é verdade, a gente começa a ver umas coisas, tal. Aí eu falei: irmão, não vou no monte, não. Não vou no monte. Mas por quê? A oração do monte. Não. Se a oração do monte é diferente da oração que eu faço na minha casa, diferente da oração que eu faço com os meus irmãos, eu não quero. Por quê? Porque o que vale para mim é a oração. É um momento, às vezes, que eu estou ali no trânsito, mas estou orando. E é tão bom quando eu estou sentado aí no banco azul com os meus irmãos. Não é o meio, não é aqui, não é a casa, não é o monte, é a oração. Como também não é o estilo da música, é a adoração. Como também não é a mensagem A, B, C ou D, mas é uma explicação razoável e contemporânea do ensino da palavra de Deus. Quando nós começamos a colocar o poço como mais importante, irmãos, nós vamos criando uma série de anomalias na nossa experiência cristã. Veja o que Jesus Cristo declarou nos versos 21, 23 e 26. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Ou seja, a questão não é nem poço, é cidade também, é local. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, é a essência, é água viva, não poço. Agora olha o encerramento da conversa, verso 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É mais ou menos o seguinte, a mulher dizendo: é o poço de Jacó, é um monte, e Jesus na frente do poço olha para ela e diz: mulher, olha para mim, eu sou o Messias, eu sou o Deus vivo. Pare de depender do poço, pare de depender dessa tradição, dependa agora de mim, me exalte como que há de mais importante, mais valoroso. Você não dependerá de um poço, você não dependerá de uma forma, você dependerá de mim. E eu imagino, irmãos, que naquele dia,
quando nós chegarmos na eternidade, olha, vai ser no mínimo engraçado para algumas pessoas. Quem sabe algumas pessoas tão apegadas ao poço ficarão curiosas em perceber que o poço não salvou algumas que elas achavam que deveriam estar lá. Por outro lado, algumas que nunca chegaram perto de um poço se encontraram com o Deus vivo e estarão ali na presença dele. Terceira lição e última para hoje: poço sem água é no máximo patrimônio histórico. Na hora da sede, o que você quer? Água, óbvio. Você chega com grande sede e diz: deixa eu dar uma olhada nesse copo de água aí, bênção. Abra o copo. Porque o que sacia a sede é a água, não é o copo. Na hora da sede nós não buscamos a fama de um lugar, nós não buscamos a fama de uma marca, nós buscamos água. Mas talvez um marketing religioso foi colocando na nossa cabeça ideias estranhas, como o seguinte: na hora da sede, quando você realmente estiver com sede, vá ao poço tal. Mas tem água aqui? Não. Você precisa conhecer o poço tal. Aquele poço, vou te contar, é o poço de Jacó. Ele deu de beber à família dele, a todas as gerações. Vá ao poço de Jacó. Mas eu estou morrendo de sede, é longe da minha casa. Não interessa. Estamos falando aqui do poço, não é água. A água é só um detalhe. Na verdade, você não está com sede de água. Você está com sede de aproximar-se do poço de Jacó. Na verdade, a sua sede não é do famoso H2O, mas sim do poço. Você precisa do poço e não de água. Irmãos, o que nós estamos buscando na nossa vida espiritual? Um poço ou a água viva? Nós estamos buscando Jesus ou estamos buscando uma liturgia, um lugar, uma forma? O que nós estamos buscando? Qual é o nosso grande anseio? É o Cristo vivo ou alguma exterioridade de fé que nós mesmos construímos? Qual é a nossa busca? A nossa devoção é a quê ou a quem? A nossa devoção é ao Cristo vivo? Ou nós estamos devotos a coisas que nós mesmos construímos? Decisões que nós mesmos tomamos? Tradição que em algum momento foi criada e nós reputamos como fundamentais e, se bobear, mais importantes do que o próprio Cristo. Veja, se o poço não produz água, ele serve para quê? Tirar uma selfie? Possivelmente. Clique e olhe lá. Ele serve para eu fazer, quem sabe, um turismo religioso. Venham conhecer o poço. E aí levo pessoas até o poço. Mas o sedento irá ao poço, buscará água, não a encontrará e voltará para casa com sede. Aquele que está talvez buscando a água viva, chegará até o poço e, se não a encontrar, continuará a sua trajetória, buscando aqui, acolá e um pouco mais adiante. Nós não buscamos um poço, nós buscamos Jesus. Irmãos, para nós Jesus é tão maior que o poço, que quando olhamos para o poço, Jesus está na frente. Nós quase nem enxergamos o poço. O poço para nós é tão pequeno,
Porque Jesus é maior. A nossa mensagem não é dediquem-se ao poço, mas é entreguem-se a Jesus. A nossa mensagem não é o poço salva, mas sim Jesus salva. E a nossa mensagem é aquele que se render a esse Jesus será transformado. Não ao poço. O poço não transforma, mas Jesus transforma. Verso 10, a palavra de Deus diz assim, numa declaração formidável de Jesus: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Ah, se você conhecesse com quem você está falando. Você conhece o poço de Jacó, você já veio até o poço de Jacó muitas e muitas vezes, mas hoje você está se encontrando com o Jesus que oferece água viva. A sua busca qual é? A um poço ou a Jesus? O seu maior esforço qual é? Dedicar-se ao poço ou servir a Jesus? Qual é o seu maior interesse espiritual? Um poço ou o Cristo vivo? Encerro com uma frase um pouquinho longa, mas que na minha cabeça resume o que estudamos hoje pela manhã. Nossa provisão espiritual está em Jesus Cristo e não em qualquer tradição humana, por melhor que seja. A religiosidade não alimenta a nossa alma. Por isso, quando ela deixa de nos levar a Cristo, tornando-se por vezes nossa busca espiritual, deve ser substituída. Nada e ninguém pode ocupar o lugar de Jesus Cristo em nossa vida. Ouvi certa vez, numa palestra com Charles Swindoll, que quando qualquer elemento da nossa religiosidade se torna indispensável ou insubstituível, é sinal que estamos cultivando idolatria no nosso coração. Por isso, querido, se você está muito preso a um poço, seja ele a tradição que for, cuidado, porque Jesus precisa ser maior do que qualquer busca que fazemos e qualquer elemento da nossa religiosidade que faça parte do nosso dia a dia de busca espiritual. Para nós, é Jesus, Ele é maior do que o poço. Louvado seja o nome desse Jesus. Nós vamos